Você já se perguntou quem foi a primeira pessoa a acreditar que poderíamos voar, muito antes dos aviões e até mesmo dos famosos balões de ar quente? Um brasileiro visionário ousou desafiar a gravidade. Essa é a história de Bartolomeu de Gusmão, o homem que sonhou com os céus no início do século XVIII. Nascido no Brasil colonial e educado em Portugal, Gusmão era uma mente brilhante, uma combinação rara de cientista e sonhador. Em uma época em que voar parecia pura fantasia, algo reservado aos pássaros e aos anjos, ele observava o mundo com outros olhos. Ele percebeu algo simples, mas revolucionário: o ar quente sobe. Uma observação banal para nós hoje, mas que para ele foi a semente de uma ideia monumental. E se fosse possível criar uma máquina que usasse esse princípio para se erguer do chão? Esse sonho ganhou um nome e uma forma. A passarola não era um avião, nem um helicóptero, era algo completamente novo, um precursor do balão de ar quente. Gusmão desenhou um aparelho engenhoso, projetado para capturar o calor e gerar a força necessária para a sustentação. Para a maioria das pessoas daquela época, parecia loucura, uma ideia tirada de um livro de ficção, mas Gusmão não era um homem comum. Ele acreditava firmemente que o conhecimento e a ciência poderiam transformar o impossível em realidade. O grande momento chegou em 1709. Imagine a cena: a suntuosa corte portuguesa reunida em Lisboa, com o rei Dom João V e toda a nobreza presente. O clima era de ceticismo e curiosidade. Foi então que Bartolomeu de Gusmão apresentou seu invento. Não a versão em tamanho real, mas um pequeno modelo. Diante dos olhos espantados de todos, o pequeno artefato começou a se elevar, flutuando no ar, movido apenas pelo calor. Foi um momento de pura magia e ciência. Pela primeira vez na história, um projeto humano demonstrava, na prática, que o voo com ar aquecido era possível. A reação inicial foi de assombro e entusiasmo. O rei ficou tão impressionado que concedeu a Gusmão a patente de sua invenção. Parecia que o futuro do voo havia começado ali. Mas, como acontece com muitas ideias à frente de seu tempo, o caminho não foi fácil. A passarola era tão revolucionária que despertou não apenas admiração, mas também muita desconfiança e inveja. A Inquisição o acusou de feitiçaria, e muitos simplesmente não conseguiam compreender a ciência por trás de seu feito. O padre voador, como ficou conhecido, teve que enfrentar a incompreensão de uma sociedade que ainda não estava pronta para suas ideias. Apesar dos obstáculos, a visão de Gusmão nunca se apagou. A passarola não era apenas um experimento mecânico. Era um símbolo poderoso do desejo humano de ir além, de superar as barreiras impostas pela natureza. Ele não construiu uma máquina para transportar pessoas, mas plantou a semente que germinaria décadas depois. 80 anos antes dos irmãos Montgolfier fazerem seu famoso voo de balão na França, um brasileiro já havia provado que era possível. Pense nisso por um instante. Em uma era de perucas empoadas e carruagens, Bartolomeu de Gusmão estava desenhando o futuro da aviação. Sua história nos mostra uma lição fundamental, algo que vemos em todas as grandes transformações da humanidade. Tudo começa com um pensamento ousado, com alguém que se atreve a perguntar: e se? Ele não tinha a tecnologia que temos hoje. Não tinha computadores ou materiais avançados. Ele tinha sua mente, sua capacidade de observação e uma coragem inabalável. O legado de Gusmão é um dos primeiros e mais fascinantes capítulos da nossa longa e incrível jornada rumo aos céus. Ele nos lembra que a inovação não nasce do consenso, mas da ousadia. É a prova de que, com curiosidade, persistência
e uma boa dose de imaginação, podemos alcançar alturas que antes pareciam inatingíveis. A história de Bartolomeu de Gusmão é a história de um sonho que aprendeu a voar. Se você gostou de conhecer essa história incrível e pouco contada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o pioneiro brasileiro que nos ensinou a olhar para o céu com outros olhos. Obrigado por assistir e até a próxima.